Agora, vamos pensar em um filme como O Gosto de Cereja, do Abbas Kiarostami. O Kiarostami foi um diretor iraniano e foi um dos grandes cineastas do cinema contemporâneo. Existem várias tendências que ficaram em voga no cinema contemporâneo, principalmente de um cinema de docuficção, de filmes que misturam ficção e documentário, que foram influenciadas pelo trabalho do Abbas Kiarostami. Esse longa tem uma história bem simples. Ele segue um homem que dirige por Teherã e procura por alguém que o ajude a se matar. Ele diz que vai tomar soníferos, que vai deitar em um buraco no meio de um morro e precisa que alguém vá até esse buraco de manhã para ver se ele morreu mesmo e para enterrar o corpo dele. A premissa do filme é bem dramática e pode soar até apelativa, porém o trabalho praticamente inteiro é dedicado a aspectos, entre aspas, banais dessa jornada. Esse cara encontra pessoas e conversa com tais pessoas sobre amenidades. Pergunta o que elas fazem, como foi o dia delas, até ele de fato pedir o que ele quer pedir. Ou ainda, em boa parte do filme, a gente vê simplesmente o cara dirigindo o carro. A gente vê o carro subindo e descendo alguns morros a partir dessa abordagem bastante contemplativa. A abordagem estética do Kiarostami é bem diferente da abordagem dos irmãos Dardenne. Enquanto eles usam câmera na mão e constroem cenas com muita tensão, o Kiarostami usa planos fixos e planos muito longos. O modo como o cineasta lida com o tempo se aproxima até do tempo da vida acontecendo. Ele lembra essa percepção do tempo da vida acontecendo de maneira natural. Você vê o carro ali subindo um morro inteiro. Você vê uma conversa muito longa, sem nenhuma elipse, sem grandes passagens de tempo. A abordagem realista do Kiarostami vem dessa, digamos, dilatação do tempo. Ele deixa as coisas acontecerem. O Kiarostami reforça o aspecto realista desse registro mais bruto do cotidiano, digamos assim. Talvez a atuação aqui remeta um pouco aos filmes do Dardenne. Os personagens falam de modo natural e tem algo de mais contido. Inclusive, no início do filme, o homem dá carona para um soldado, para um militar jovem, e toda a forma desse jovem falar, toda a sua expressão é bastante natural. Ele tem uma ingenuidade, ele tem uma timidez que é muito autêntica. Inclusive, o Kiarostami, em alguns filmes, trabalhava com não atores, com pessoas ali da sociedade. Muitas vezes, as pessoas atuavam como elas mesmas. Então, isso passa uma sensação realista. Porém, várias escolhas estilísticas são bem diferentes das escolhas dos irmãos Dardenne. Ele vai para um lado mais contemplativo e ele até estiliza a imagem em alguns momentos. A luz do filme, por exemplo, é muito bonita. Ele tem essa luz solar amarelada e tem uma cena em que o personagem dá carona para um seminarista e entra um raio de sol pela borda da lente e aquilo cria um flare na imagem, cria uma imagem esteticamente muito bonita. Então, apesar dessa abordagem realista, o cineasta também busca estilizar os seus planos de algum modo. Não é só porque o trabalho é realista que ele precisa ser feio, entre aspas. Ele não vai glamourizar
aquele entorno, mas encontra sim alguns vislumbres de beleza daquele espaço, naquele espaço. Então, essa obra do Kiarostami é um outro exemplo de um filme realista que parte de um método próprio para atingir um efeito realista, uma impressão realista.